Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boara, sou professor de Física. Eu gravo videoaulas de todo o conteúdo da Física, Ensino Médio e Pré-Vestibular para dar uma força para você, tá bom? Gravo também Enem e gravo também para a galera que vai prestar concurso público. Gente, nesse momento, meu querido, minha querida, estou gravando Cinemática Escalar, aula número 15, movimento circular, grandezas angulares. Gente, eu gravei da aula 1 até a aula 12, cinemática escalar, conceitos iniciais, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, demonstrei equação Torricelli, equação de espaço, tudo. Na aula número 13 e na aula número 12, na aula número 13 e na aula número 14, eu fiz para vocês gráficos. A aula número 13 foi gráficos de movimento uniforme, a aula número 14 foi gráficos de movimento uniformemente variado. Tá tudo detalhado para vocês. Então, nesse momento, é o marco, a gente está começando o estudo da cinemática do movimento circular, tá bom? Cinemática do movimento circular. Eu já preparei, tá aqui separadinho para vocês, eu vou gravar 4 aulas. Aula número 15, 16, 17 e 18 de movimento circular cinemática. Gente, tudo detalhadinho. Faço a apresentação inicial, depois faço a discussão de movimento circular uniforme, depois eu vou fazer uma aula para movimento circular uniformemente variado, que é alguma coisa que acho que poucas pessoas já estudaram isso em detalhes, vou fazer. E uma última para fazer acoplamento de rodana, polia, engrenagens, tudo detalhadinho para você. Tá no meu canal, tá tudo detalhadinho para você. No meu site tem as listas de exercícios para vocês. No final do vídeo eu passo os links para você e dou uma orientação sobre como é o meu trabalho, tá bom? Meu querido, minha querida, movimento circular. Gente, para a gente discutir movimento circular, eu vou começar a falar para vocês definição de ângulo. Ângulo, galera, se eu tenho um movimento circular, eu preciso entender corpos que estão girando, então eu tenho que partir da definição de ângulo. Primeira coisa, qual é a definição de ângulo mesmo lá da matemática? Galera, o ângulo, θ, é definido como sendo o arco pelo raio. Como assim, Boarô? Alguma coisa aqui, ó, que possa estar girando, ele varre um certo ângulo, ele se desloca um certo ângulo, e esse ângulo é definido como sendo o arco pelo raio. Ou seja, se eu medir essa distância desse ponto aqui, ó, até o ponto que ele chegar lá, eu tenho essa distância aqui na curvinha, nós chamamos de arco. Dividido por essa distância aqui, ó, é o raio. Então, o arco pelo raio é o ângulo θ. Tá bom? A definição de ângulo é essa, arco pelo raio. Tá legal? Gente, como eu estou dividindo o arco por raio, estou dividindo duas grandezas que têm a mesma unidade. Por exemplo, metros, centímetros, milímetros, quilômetros, não importa. Como eu divido duas unidades, duas grandezas aqui, né, o arco e o raio, que têm a mesma unidade, o resultado disso não tem unidade, tá? Então, o arco por raio é uma grandeza, o resultado disso, que é o ângulo, é uma grandeza adimensional, tá? Adimensional. Muita gente esquece disso. Ângulo é uma coisa que não tem unidade. Se algum dia te perguntarem numa prova, num vestibular, num concurso público, no Enem, lembre-se, ângulo é algo que não tem unidade. É adimensional, é uma grandeza adimensional. E nós escrevemos o graus e o radianos para que a gente saiba do que a gente está falando, tá? A verdade é que são raros os exercícios que eles cobram isso em detalhes. Mas é assim, nós escrevemos graus e radianos para a gente saber do que nós estamos falando. Quando nós damos um certo número e falamos em graus, ou nós estamos um certo número e falamos em radianos, nós sabemos que nós estamos nos referindo a ângulos, tá bom? Muito bem. Então, meu querido, nós temos os dois, ó, graus e radianos. A maioria dos alunos, como está no começo do primeiro ano, o que ele vem à cabeça deles é sempre isso aqui, ó. Se eu falar para você, gente, quando eu dou uma volta completa, uma circunferência, qual é o ângulo que eu varri? Se eu fizer uma pergunta seca, assim, as pessoas falam 360 graus. Quase todo mundo fala 360 graus, as pessoas não se lembram do radianos. Mas nós vamos trabalhar com as duas formas, tá? Mas principalmente com radianos. Então, ó, é verdade que a volta completa é 360 graus? É. Meia volta é 180 então, certo? Volta inteira é 360, meia volta é 180. Um quarto da volta, então, é 90. Ok? Um quarto da volta é 90. E 3/4 da volta, 270. Ok? E em radianos, Boarô? Gente, radianos é a unidade que nós usamos para ângulo, que você obtém sempre que você fizer isso aqui, ó, você pega o valor do arco e divide pelo valor do raio, pega o arco e divide pelo raio, pega a medida do arco e divide pela medida do arco pela medida do raio, esse número está em radianos, tá legal? Então, ó, se você der uma volta aqui e vier até aqui,
A volta completa vale 2π. Lembra? 360 graus corresponde a 2π radianos. 360 graus corresponde a 2π radianos. Então, se eu dou uma volta inteira, dá 2π radianos. Se eu der meia volta, é π. Ué, essa volta inteira é 2π, meia é π, né? Se eu der um quarto de volta, vai ser o quê? Vai ser a metade de meia volta. Então, é π sobre 2. Entendeu a ideia? Volta inteira, 2π. Metade, π. Metade da metade, π sobre 2. 2π é tudo. 180 corresponde a π. 90 corresponde a π sobre 2. 270 corresponde a 3π sobre 2. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Esse aqui é o basicão para você conseguir entender o que a gente vai avançar agora em movimento circular. Tá legal? Bom, ó. Continuando aqui, segundo quadro. Definição de frequência e de período. Por que eu preciso dessas definições? Gente, nós vamos estudar movimentos que se repetem com o tempo. Tá? Movimentos que são periódicos. Então eu preciso dessas duas definições. O conceito de período e o conceito de frequência. Para nós, período é o seguinte, período é o tempo que um corpo leva para dar uma volta completa numa certa circunferência. Como assim, Boaró? Por exemplo, imagina que você tem a rotatória de uma estrada. Um carro vem, a rotatória de uma estrada, essa rotatória, vamos supor que ela seja uma circunferência perfeita, tá? Ele entra e aí ele dá uma volta. Só que ao invés dele sair, ele fica dando voltas. Sei lá, o cara tá com tempo, né, meu? E fica lá brincando, fica dando voltas. Se ele fica dando voltas com uma velocidade escalar constante, ou seja, a indicação do velocímetro fica sempre a mesma coisa, se ele está dando voltas lá, o tempo que ele gasta para dar uma volta é o período. Então, o período é o tempo gasto numa volta completa. Tá? E frequência, Boarô? Frequência, gente, é a quantidade de voltas que ele dá num certo tempo. Tá? Se ele fica dando voltas lá, o número de voltas que ele dá num certo intervalo de tempo é frequência. Meu querido, minha querida, o conceito de período e o conceito de frequência, eles são bem gerais. A gente usa para outras coisas também. Por exemplo, quando eu pego um pêndulo, solto um pêndulo e ele fica oscilando. Nós chamamos de período o tempo que ele gasta para uma oscilação completa. Chamamos de frequência quantas oscilações ele faz em um certo tempo. Por exemplo, quantas vezes por minuto ele faz isso aqui, ó. Isso é uma frequência. Quantas vezes por segundo é uma frequência. Entendeu? Então, período e frequência nós vamos usar também depois em outros momentos. Para nós aqui, período, o tempo que ele gasta para uma volta, para uma revolução, uma volta completa. Frequência, o número de voltas que ele dá num certo tempo, tá? Então, ó, essa expressão da frequência, gente, é importante você saber. A frequência é o número de voltas num certo intervalo de tempo. É o N por ΔT. Número de voltas pelo tempo, tá bom? Número de voltas pelo tempo. Qual é a relação entre período e frequência, Boarô? Qual é a relação entre período e frequência? Gente, a relação entre período e frequência é a seguinte. Pela definição, você já percebe. Período, tempo que ele gasta numa volta. Frequência, quantas voltas num certo tempo. Ó, período, tempo para uma volta. Frequência, quantas voltas num certo tempo. Um não é o inverso do outro. Pela própria definição, você já percebe. O período é o inverso da frequência. Um é o inverso do outro. O tempo que gasta para a volta, quantas voltas ele dá num certo tempo. Então, T é 1 sobre F. Ou F é 1 sobre T. Tá bom? O período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Nada mesmo. Gente, eu vou falar para você aqui, ó, da unidade, ou das unidades de frequência. No Sistema Internacional de Unidades, a frequência, gente, é número de voltas por segundo no Sistema Internacional. É 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, ele tem um nome especial, que é o Hertz, tá bom? 1 sobre segundo é o Hertz. Então, quando você tem um disco que está dando uma volta por segundo, ele tem uma frequência de 1 Hertz. Quando eu tenho um disco que está dando 5 voltas por segundo, um disco que está girando rapidinho, 5 voltas por segundo, ele tem uma frequência de 5 Hertz. E assim por diante. Entendeu? Um elétron que oscila na antena de um rádio, por exemplo, que oscila lá 10 a sexta vezes por segundo, ele tem uma frequência de 10 a sexta Hertz. Entendeu como funciona? É isso. Uma outra unidade, meu querido, minha querida, que aparece bastante também, é o RPM. Já ouviu falar? Uma outra unidade de frequência é o RPM. O que é RPM? RPM é rotações por minuto. É o rotações por minuto. É o voltas por minuto. Tá bom? Voltas por segundo, voltas por minuto. Qual é a relação entre uma e outra?
É fácil. Se um disco gira uma vez por segundo, quantas vezes ele gira por minuto? Peraí, Boarô, peraí, como é que é? Se um disco girar uma vez por segundo, quantas vezes ele gira por minuto? Ora, um minuto tem 60 segundos, então em um minuto dá tempo dele girar 60 vezes, certo? Então, uma rotação por segundo é igual a 60 rotações por minuto, entendeu? 1 Hz equivale a 60 RPM, tá? Uma volta por segundo equivale a 60 voltas por minuto. Então vamos, querido, minha querida. Então, ó, eu vou apagar a luz aqui para a gente continuar a teoria, ó. Agora eu vou explicar para você o conceito de velocidade angular média, aceleração angular média e vamos fazer um exercício. Gente, o que era a velocidade escalar média? O carro está indo na estrada, a velocidade escalar média não era ΔS por ΔT? A velocidade escalar média, ΔS por ΔT? Agora nós vamos falar de velocidade angular média. A velocidade escalar, velocidade linear, média, agora nós vamos falar de velocidade angular média. Gente, estou falando de uma coisa, meu querido, minha querida, estou falando de alguma coisa que está girando com o tempo. Então, se ele está girando com o tempo, ele está mudando a posição, ele está varrendo um certo ângulo, um certo tempo. Por exemplo, ó, se eu tenho um objeto que está girando aqui, ó, num instante inicial, ele está numa posição. Essa posição tem a ela associado um certo ângulo, por exemplo, 30 graus. Se ele sai daqui, ó, da posição inicial e vai até a posição final, vou chamar esse cara aqui de I, esse cara aqui de F. Se ele sai da posição inicial e vai até a posição final, o ângulo mudou de 30 graus para, por exemplo, 60 graus. Então foi de 30 para 60. Então houve, meu querido, minha querida, uma variação no ângulo. Olha aqui, ó. Esse cara aqui que eu marquei em vermelho agora foi a variação no ângulo. Ele tinha uma posição no ângulo inicial, por exemplo, de 30, foi para um ângulo final, por exemplo, de 60, houve uma variação do ângulo. Nesse meu exemplo, a variação foi de 30 graus. Foi de 30, que é o zero, foi de 30 até 60. Houve uma variação, por exemplo, de 30 graus, como é o caso. Se eu pego, meu querido, minha querida, essa variação do ângulo e divido pelo tempo que ele gastou para fazer esse movimento, eu tenho um conceito extremamente importante, a definição de um conceito extremamente importante, que é a velocidade angular média. Representamos pela letra grega ômega, né? O ômega é igual a delta θ por delta t, tá? É a variação no ângulo pela variação do tempo. Então, a velocidade angular é a variação no ângulo pela variação no tempo. Qualquer que seja, Boaro, qualquer que seja. Importa se ele fez, se ele foi, parou, travou, voltou, fez aqui? Não, não importa. É o ângulo final menos o ângulo inicial, tá? É a variação no ângulo pela variação no tempo. Essa aqui é a velocidade angular média. Na grande maioria dos casos, nós vamos trabalhar, gente, com corpos que giram em movimento circular uniforme, que é o assunto da nossa próxima aula. Mas a definição básica vale sempre. É um delta θ por um delta t. Não importa o que ele faz no meio do caminho. Do mesmo jeito que no movimento na horizontal, movimento retilíneo, a velocidade escalar era ΔS por ΔT, não importava o que ele fazia no meio do caminho, era sempre final menos inicial, aqui vale o mesmo raciocínio. A velocidade angular média, não importa o que ele faz no meio do caminho, é o ângulo final menos o ângulo inicial. Mas, repito, quase sempre nós vamos trabalhar com situações em que ele está girando assim, ó, tá? E quase sempre é movimento circular uniforme, que é o assunto da próxima aula. Unidades, gente, graus por segundo, por exemplo, ou radianos por segundo. Nós vamos trabalhar muito com essa daqui, ó, radianos por segundo, tá? Ele está variando um certo ângulo, dado em radianos, um certo tempo, dado em segundos. Então, a velocidade angular em rad por s, radianos por segundo, tá bom? E a aceleração escalar média, Boarô? Gente, do mesmo jeito que velocidade escalar era ΔS por ΔT, a velocidade escalar ΔS por ΔT, a aceleração era ΔV por ΔT, aqui a aceleração angular vai ser delta ômega por ΔT. Mesma coisa, mesmo raciocínio, entendeu? Velocidade, delta θ por delta t. Aceleração, delta ômega por delta t, ou seja, a aceleração me diz como a velocidade angular está mudando com o tempo, tá? Eu preparei uma aula, que essa é 15, 16, 17. Aula 17 é só sobre movimento circular uniformemente variado. A gente vai discutir isso em detalhes lá.
situações em que eu tenho uma aceleração angular para a gente entender direitinho, tá bom? Meu querido, minha querida? Então, vamos fazer o exercício. Galera, tá claro para você o conceito de velocidade angular média e aceleração? Muito importantes para você, tá bom? Dê uma olhada aí na sua tela, ó. O exercício diz assim: uma pessoa está em repouso na superfície da Terra, sobre a linha do Equador, ponto. Considerando que o raio da Terra mede 6.000 km e que π igual a 3, a velocidade linear da pessoa, devido ao movimento de rotação da Terra em quilômetros por hora é... Opa, como é que é? Como é que é a história? Bora. Uma pessoa que está em repouso na superfície terrestre, sobre a linha do Equador, considerando que o raio da Terra vale 6.000 km e que π igual a 3, é 3,14, né? A gente vai usar aproximadamente igual a 3 nesse exercício que ele mandou. A velocidade linear da pessoa devido ao movimento de rotação da Terra é em km por hora. Opa! Volta aqui que eu te explico, ó. Galera, então você tem um planeta Terra que está girando aqui, ó. Está girando. Uma pessoa que está na linha do Equador, ele está dando uma volta aqui. Ele nos disse que o raio da Terra, R, é igual a 6.000 km. Então, galera, o que eu vou fazer? Ele quer saber a velocidade? Ora, a velocidade é o ΔS por ΔT, não é? Agora aqui é um movimento circular. Ele está girando num círculo, né, gente? Porque a Terra, a volta que ela dá é um círculo. Então, qual é o comprimento, gente? Qual é o comprimento de uma circunferência? Você se lembra ou não? Qual é o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Lembra, gente? Quem não se lembra, cuidado com essa parte de matemática básica. Tem que saber esse conteúdo, tá? Então, quando ele der uma volta inteira aqui, ó, sai daqui e dá uma volta inteira, o comprimento é dado por 2πr. O comprimento é dado por 2πr. Ah, Boarô, então agora ficou fácil. Isso é. Ele quer saber a velocidade, é 2πr pelo tempo. Então vai ficar 2 vezes 3, que ele mandou usar π igual a 3, vezes 6.000, porque ele mandou usar o raio igual a 6.000 quilômetros, pelo tempo, meu querido. Tempo. Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno dela mesma? Isso, 24 horas. Claro, 24 horas. Então, aqui está em quilômetros, 6.000 quilômetros. Aqui está em horas, 24 horas. Então, vai dar em quilômetros por hora, como ele nos pediu. Tá bom? Então, ó, vamos fazer os cálculos aqui, ó. Simplifica aqui, ó. 24. Dá para simplificar com um monte de coisa, tá, gente? Simplificar aqui, ó, vai ficar um 12. Aí eu posso simplificar, mais uma vez, agora o 12 com o 6 aqui vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. Então, a velocidade ficou 3 vezes 1.000, 3.000, dividido por 2 que sobrou aqui embaixo. 3.000 sobre 2 é 1.500, claro. Então, a velocidade de 1.500 quilômetros por hora. A velocidade de 1.500 km por hora. Caramba, Maro, tudo isso? Tudo isso, cara, tudo isso. Tem gente que acha que quando a pessoa está sujeita a uma velocidade grande, ela chega a passar mal até. Eu me lembro que um dia eu estava dando aula, falando sobre trem-bala, um aluno falou assim, nossa, professor, a pessoa andar a 400 por hora passa mal até. Não, o nosso corpo, ele não sente a velocidade, ele sente a variação de velocidade, para você passar mal. A aceleração é o que a gente sente. A curva em linha reta é a aceleração. Então, se você ganha velocidade rapidamente ou você perde velocidade rapidamente, é essa sensação que você tem. Agora, quando você está com velocidade constante, mesmo que ela seja muito grande, você não tem essa sensação, tá? Então, uma pessoa que está na linha do Equador dando a volta, nessa situação descrita aqui, ó, está a uma velocidade de 1.500 km por hora. Gente, a volta inteira na Terra tem cerca de 40.000 quilômetros, tá? Cerca de 40.000 quilômetros para dar a volta. Cerca de 40.000 em 24 horas, dá uma velocidade realmente muito grande. Quem está na linha do Equador está dando a volta com uma velocidade dessa daqui. Tudo bem, meu querido, minha querida? Então é isso, galera. Ó, sempre, como sempre, no final das minhas aulas, eu ponho 2 links aqui para você. Um link para menu de conteúdo extra, em que eu faço vários desses exercícios. Eu coloco outras coisas mais lá para você entender também, vários exercícios. E um link para você cair na primeira aula. Tá? Para você tá estudando, tá lendo, tal, clicou aqui, cai na primeira aula de cinemática escalar e lá tá na playlist, você clica aqui, você vai cair direto na playlist, lá você acha o que você precisa
passo a passo, tudo organizadinho, tá bom? E no meu site, www.fisicaparavestibulares.com.br, tudo junto, sem acento. Você vai achar listas e listas e listas desse conteúdo aqui para você poder treinar, estudar, aprender e seguir o seu caminho, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado. Tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Ó, não esquece de dar joinha nos vídeos, compartilha o meu trabalho, tá bom? Dê joinha nos vídeos, compartilha, inscreva-se no canal quem não é inscrito ainda, por favor, tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom. Até mais. Valeu!